Graça e paz, irmãos. Amém? Quero dizer da alegria, do convite que nos foi feito para estarmos aqui nesta oportunidade, para juntos estarmos adorando, servindo o nosso Deus em novidade de vida. E eu fico olhando cada ato deste culto, sem dúvida, nós já fomos abençoados até aqui, através da música, através da confissão, através de cada ato. E agora nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Fico feliz pelo convite, quero agradecer essa igreja. Tantas vezes estive aqui nesse púlpito pregando, mas eu não me acostumo, Eu gosto de dizer que é com temor e tremor. Às vezes a mão soa fria, irmãos, é assim mesmo que funciona. Mas tudo é para a glória do nosso Deus. E nós estamos aqui para olhar para a palavra do nosso Deus e adorar o nosso Deus. E Ele nos amou na eternidade, nos reuniu na história, e nos fez este povo para a glória dEle, para juntos estarmos aqui. Talvez quando eu olhasse para Deus na eternidade, Deus já sabia, Deus sabe todas as coisas, que você estaria aqui hoje adorando, Ele sabia, o Enéas vai estar lá pregando, Eu, só para confessar aos irmãos, eu quando recebi o convite, já tem uns dias, alguém falou que era dia 13, eu pensei que era no domingo, depois olhei, é dia 13. Aí eu fico orando, numa devocional minha, Deus, o que o Senhor quer que eu fale com a igreja? E eu fico colocando diante de Deus, eu olho as escrituras, olho alguma palavra, até eu pensando na palavra dura, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração, E antes de falar com a igreja, Deus fala comigo, Deus fala ao meu coração. E é assim, e eu me coloco diante dEle, e Ele está no controle e na direção de todas as coisas, segundo o irmão Jadelto. E é assim mesmo, Sr. Jadelto? O Sr. Jadelto falou, Enéas, Deus está no controle e na direção de todas as coisas. Foi isso que o irmão, quando eu cumprimentei o irmão, e ele falou, e é assim que funciona. Gostaria de convidar os amados irmãos a abrirmos juntos a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 36. Talvez você já ouviu essa palavra, mas que Deus possa te falar de maneira especial, profunda, graciosa, abençoadora, edificadora ao seu coração para a glória dele mesmo. Ezequiel capítulo 36, versos 16 a 32. Ezequiel capítulo 36, versos 16 a 32. Amém, irmãos? Ezequiel 36, 16 a 32, nos fala assim a palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Diz, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito,
e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Terei nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Verso 26 e o verso 32. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, bendito é o nome do Senhor, ó Deus. Verdade, ó Deus, que toda honra, ó Pai, toda glória, todo louvor, toda adoração é para Ti, ó Deus. E a Tua igreja, ó Pai, está aqui expressando, ó Pai, reconhecendo o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua soberania, que de fato, ó Deus, Tu és o Senhor sobre todas as coisas. E já, ó Deus, cantamos hinos, já derramamos, ó Pai, o nosso coração diante de Ti em confissão, em arrependimento. Já, ó Pai, nos colocamos na Tua presença e mais uma vez, ó Pai, a Tua palavra é lida. E a minha oração, ó Deus, que eu tomando nas Tuas mãos, como instrumento, como canal de bênção. Ó Deus, tenha misericórdia da pequenez do Teu servo, usa-nos de maneira, ó Pai, que a Tua igreja possa ser abençoada, edificada, trabalhada, ó Pai, ensinada pelo Senhor mesmo, ó Pai, despertada, ó Deus, para uma vida na Tua presença, para a glória do Senhor. Usa-nos e tem misericórdia de nós, ó Pai. Assim eu oro, ó Deus, com o perdão dos meus pecados, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, tem um comentarista sagrado, quando nós olhamos para esse texto, ele fala que esse texto, ele é um texto muito difícil de ser tratado. Ele fala que esse texto, ele é um texto muito duro, na mensagem do profeta para o povo, para a nação de Israel, naquele contexto, naquela época. E esse texto, ele mostra, sem dúvida, irmãos, a ação da mão de Deus na vida do seu povo no passado por causa do pecado, ou pelo envolvimento com o pecado. Mas não obstante, o interessante olhando para esse texto, não obstante ser um texto duro, difícil de ser tratado, com uma palavra dura ao coração do povo, ou na igreja na velha dispensação, também há promessas nesse texto. Promessa de bênção, promessa de uma aliança, uma nova aliança de Deus com esse povo. Quando nós pensamos nas Escrituras e olhamos para a igreja na velha dispensação, esse povo estava sempre errando o caminho, errando o alvo, saindo da vontade de Deus, e Deus estava sempre renovando a aliança. Interessante que quando nós pensamos em aliança, a aliança ela é bilateral, é entre dois, ou entre nós e Deus. Mas quando nós olhamos para a parte infiel, nessa aliança, nesse acordo, é sempre nós, é sempre o homem. Deus é sempre fiel. Mas esse Deus, Ele continua, mesmo sendo fiel, Ele continua renovando a aliança com seu povo, chamando esse homem à sua presença, a andar na sua presença, a fazer a sua vontade. Mas esse texto, ele mostra o porquê da agonia de Israel espalhado entre as nações. Ou seja, esse texto, ele mostra que o sofrimento de Israel se dava por ter um coração empedernido. O texto que nós vemos no verso 26, deixa isso bem claro. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo.
tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, o sofrimento, a agonia de Israel, espalhado entre as nações, se dava por ter um coração empedernido. Eu fico olhando, quando eu olho para isso, eu fico pensando, eu gosto do Aurélio, eu busco lá, o que é um coração empedernido? E essa é a visão dos comentaristas quando eles olham para esse texto. O povo estava com um coração empedernido. Empedernido, irmãos, é converter-se em pedra, é endurecido, é inflexível, é insensível diante da vontade de Deus ou diante do querer de Deus. E esse povo, eles estavam com um coração empedernido, ou tinha um coração de pedra, empedernido, insensível, duro, diante da vontade de Deus, diante do querer de Deus, diante daquilo que Deus tem para o seu povo, ou quer do seu povo. Meus irmãos, quando eu olhando para esse texto, um comentarista sagrado, quando ele pensa nesse povo, naquela época, naquele contexto, com coração duro, empedernido, esse povo que foi tirado do Egito com mão poderosa, com mão graciosa, sustentado, conduzido no deserto, Deus abençoando esse povo, viu de Deus a graciosa mão de Deus até a terra prometida. Mas após anos de história desse povo, quando chega na época do profeta Ezequiel, esse povo estava com o coração empedernido. Não há como dizer que esse povo esqueceu de que eles foram tirados do Egito com mão poderosa e graciosa. Não tem como dizer que não. Eles sabiam. Não há como pensar que durante os anos isso foi deixado para lá, porque não foi. Na verdade, eles estavam com o coração empedernido, duro, insensível, diante do pecado. E o comentarista sagrado, ele fala que isso aconteceu naquela época, e ele fala que essa é uma possibilidade miserável, não só naquela época, naquele contexto, mas é uma possibilidade miserável também nos nossos dias, nas nossas vidas, de termos um coração duro, empedernido, insensível diante da palavra ou diante do querer, da vontade do nosso Deus. Meus irmãos, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, a grande verdade é que quando isso acontece, ou quando o nosso coração se torna empedernido, insensível, por causa do pecado diante de Deus, a grande verdade é necessário um transplante de coração. É necessário um coração novo. É necessário um coração que tenha prazer na leitura da palavra. É necessário um coração que tenha prazer no sagrado. É necessário um coração que tenha prazer no Senhor, que ama o Senhor, que ama a leitura da palavra. E olhando para isso, irmãos, para essas ideias, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o tema: como saber se eu tenho ou se eu preciso de um coração novo? Gostaria que os irmãos, que a igreja falasse isso comigo e colocasse isso no seu coração. Repete comigo, igreja. Como saber se eu preciso de um novo coração? Como saber se eu preciso de um novo coração? Esse é o nosso tema. Como saber se eu preciso de um novo coração? E para isso eu gostaria de ver algumas coisas com os irmãos. Pensar com os irmãos. E o nosso primeiro ponto diante desse tema, como saber se eu preciso de um novo coração. O primeiro ponto da nossa palavra com os irmãos é: o coração de pedra, ele é insensível diante das maravilhas de Deus. Eu estava olhando o irmão Vitor falar aqui, ele falou algumas coisas, algo que está no meu sermão, na minha palavra. Mas a grande verdade, irmãos, é que o coração insensível, as coisas acontecem, a bênção acontece, o milagre acontece, ele olha para a criação, ele olha para a natureza e fala: isso é coisa comum, é normal, tinha de acontecer mesmo, é assim que funciona. Irmãos, a grande verdade, quando nós olhamos para a grandeza de Deus, para a majestade de Deus, para a magnificência do nosso Deus, o irmão citou o Salmo 19, o Salmo 19, quando o salmista Davi, ele olha para a natureza, que revela a criação de Deus, que o irmão falou. A grande verdade, né, para nós presbiterianos calvinistas, Deus se revela de três maneiras: Deus se revela na palavra, Deus se revela em Cristo Jesus, ou Cristo é a expressão exata do ser Deus entre nós, e Deus se revela
nas Escrituras. Mas quando nós olhamos, irmãos, para o Salmo 19, o salmista Davi, ele fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, não há palavras, e deles não se ouve nem um som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Ou seja, o salmista Davi, com um coração sensível, ele olha para a criação, para um Deus que se revela na criação, e ele fala: os céus proclamam a glória de Deus. Com um coração sensível, ele vê que Deus governa. Com um coração sensível, ele olha para a criação e ele vê que o universo físico visível é uma prova da soberania, do poder, da glória e das leis de Deus. Irmãos, não há como negar que olhando para a criação, né? Lá no Ipanema nós temos uma turma que gosta de orar no monte, junto com outros irmãos pentecostais. E eu gosto, quando eu chego lá no monte, eu regalo os olhos para o céu. Eu gosto de ver aquela estrela, 3 estrelas encarreadas. Quem já viu, gosta de olhar assim, já viu isso aí? Estrela, como é que chama? Cruzeiro, né? 3 estrelas encarreadas. Eu olho, falo: oh Deus. Eu olho, regalo os olhos para o céu lá, e oro e falo: oh Deus, grande é o Senhor. Mas o salmista Davi, ele olha para a criação e ele expressa: os céus proclamam a glória de Deus. O coração sensível, ele vê que Deus governa. Mas o insensível, ele olha, ele vê tudo que acontece na natureza, ele olha para a exuberância da criação de Deus. Isso é coisa comum, acontece, é assim mesmo. Ele olha para as bênçãos, para o favor de Deus, e não vê Deus. Ou o coração insensível, ele passa a não ver Deus, ele passa a não ter prazer. E essa é a pergunta: como saber se eu preciso de um novo coração? O coração empedernido, ele olha para as Escrituras e começa a falar: eu estou com 34 anos de fé, eu meço a minha fé pelos meus filhos, né? Quando eu vim para a igreja, casei, né? Filho de 34 anos, já tem neto, né? Alguns daqui, outros de lá, mas já tem neto maior do que os que vêm aqui, né? Se é que eles vêm, que eles são ruins de igreja, né? Pelo menos eu falo assim para eles: vocês são ruins de igreja. Eles visitou nós lá, falou: eu vou lá, vem para cá. Eu falei: mas vocês vêm aqui de mês em mês, esse vir para cá não funciona, não é assim. Aqui tem que congregar. Aí ele some, né? Mas, irmãos, o coração insensível, ele passa a não ver Deus agindo. Quando preparando esse sermão, eu falei: Misael, eu vou usar você lá na minha mensagem, na Lagoa. Pedi permissão a ele, falou: pode usar. E ele falou: Enéas, eu quero que você fale com a igreja lá, agradecer porque a igreja orou por mim. Quem sabe da história do Misael? Levanta a mão aí. Bem mal. Irmãos, eu quero falar algumas coisas em respeito do presbítero Misael. O presbítero Misael fazendo exame, era câncer assim, cheio de nódulos assim. E aí, até que eles descobriram aqui, ele ficou aqui uns dias, militar, na reserva. Aí ele reuniu, quando descobriu o que era, cheio de nódulos e muita dor, segundo ele, aquilo furando, segundo ele, ou entrando uma faca, é assim que ele usava a expressão. E aí ele foi para Belo Horizonte, para o Felício Roxo, fazer tratamento. Mas ele reuniu a equipe médica aqui, e aí ele agradeceu a equipe médica, e tinha o irmão Paulo, que é presbítero lá, que faz parte, trabalha na medicina. Aí ele agradeceu a equipe médica e falou com eles: muito obrigado pelo que vocês fez, eu estou indo, mas eu vou voltar. E aí um da equipe olhou assim e falou: ele não sabe que ele não vai voltar, por causa do câncer, do que foi detectado. E depois que ele foi para lá, nós fomos uma equipe de irmãos, lá em Belo Horizonte, do Felício Roxo, eu, o pastor Wagner, o presbítero Paulo e o irmão Frank. E eu entrei no Felício Roxo, quando eu entrei na porta, aquele homem muquecado, ele estava muquecado, as pernas, o joelho, aquela expressão horrível de olhar, eu já fiquei assim. Isso aqui nele, irmão, isso aqui ele não estava assim, ele estava aqui, ele estava derrubado. Eu olhei: meu Deus, aquele homem todo inchado, para mim ele estava no fim. E ele fez assim, o pescoço não era aqui, era aqui. Né? E ele fez assim: Enéas. Eu dei uma parada, né? Eu, pastor Vago, Paulo, vem cá.
né? Não sei porque que ele me chamou, os outros irmãos juntos. Ele falou, vem cá, põe a mão na minha cabeça e ora. Irmãos, eu mais chorei do que orei. Foi isso que eu fiz ali. Mas e quando nós viemos embora, e mesmo lá eu ficava assim, esse é o meu coração. Qualquer momento ele termina. Quando nós paramos na estrada para tomar um café, num local que o pessoal sempre para, eu não tenho costume de viajar, fica andando aqui, né? Aí o pastor Wagner falou assim, dona Gislene está mandando a mensagem. Antes de ler a mensagem, eu falei no meu coração, o irmão Misael acabou de terminar. Aí o pastor Wagner leu. Dona Gislene está agradecendo nós termos ido lá visitar. Essa foi a palavra. Eu vim. Irmãos, o presbítero Misael está aí, pregando na igreja. Eu estava agora às 6 horas numa sala de discipulado. Presbítero Misael noutra sala de discipulado ao lado, com 5 pessoas fazendo discipulado. Trabalhando na área missionária, fazendo todo o projeto de missão para ir na viagem missionária. Eu olho para ele e eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer, é a graça, é a misericórdia, é o favor de Deus. Eu não tenho que olhar como algo normal, porque na minha expressão humana, eu vi ele morto e eu vejo ele trabalhando. Ele vai para o púlpito lá pregar, esse homem é um milagre de Deus. E a palavra dele para a igreja, para os irmãos, agradece os irmãos lá, porque eu sou fruto da oração dos irmãos aqui na terceira. Foi isso que ele me falou quando eu falei, mas eu vou usar você lá na minha mensagem. Mas o coração insensível, ele olha, isso é coisa normal, isso acontece, é coisa comum. Mas o sensível, ele vê a expressão de Deus se revelando na natureza, ele dá glória a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele vê, ele exalta, ele reconhece sem dúvida, olhando para todas as coisas, o poder, a grandeza, a soberania do nosso Deus em todas as coisas, e ele dá glória. O Salmo 51 fala, diz o nécio, não há Deus. A grande verdade, irmãos, que o coração empedernido, ele passa a não ver Deus agindo. Ele passa a não ver Deus. Ou diz o nécio, não há Deus. Interessante que quando você olha para esse povo de Deus aqui no passado, esse povo, eles presenciou toda a grandeza de Deus, todo o poder de Deus como povo de Deus. Eles perderam a percepção, o coração se tornou empedernido na época de Ezequiel. Como saber se eu preciso de um novo coração? Como que está a minha vida diante da palavra de Deus? Diante da grandeza de Deus, diante da criação, diante de um Deus gracioso para conosco. Estou insensível, eu olho para as Escrituras, ou quando alguém fala, vamos à igreja, meu coração não está pedindo. Não seja assim. Primeiro ponto para nós, irmãos, coração empedernido, ele é insensível diante das maravilhas de Deus. Não seja assim. Ame o Senhor, adore o Senhor, tenha prazer no Senhor, tenha prazer nas coisas de Deus no sagrado. Mas no segundo ponto, irmãos, olhando para esse tema, como saber se eu preciso de um novo coração, olhando para esse texto, para o contexto, pensando nesse povo. Quando a gente olha para esse povo, o coração, pensando nesse povo, irmãos, o coração, ele estava num processo de empedernimento, de insensibilidade diante do pecado. E o comentarista, quando eu olho para isso, quando penso que ele estava em insensibilidade, de empedernimento diante do pecado, esse é um perigo, irmãos, é uma possibilidade miserável nas nossas vidas, ainda hoje. Talvez eu estou vivendo, flertando com o pecado, e às vezes olho para aquilo, e falo, todo mundo faz. Eu não sou todo mundo, eu sou servo de Deus. Eu sou chamado para viver diferente. Eu sou chamado para viver para a glória de Deus. Quando você olha nesse texto, esse povo o coração estava num processo de empedernimento diante do pecado. Mas o texto fala, quando nós olhamos para esse texto, o verso 18 fala assim, derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. O verso 23, vindicarei a santidade do meu nome,
que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Vindicarei a minha santidade. E aí eu vou para o Aurélio. O que é vindicar? Vindicar, irmãos, segundo Aurélio, é exigir em juízo. É como se Deus olhasse para o Enéas e falasse assim: Enéas, você é um pecador, mas eu não quero você vivendo desse jeito, porque você é meu filho. E esse vindicar é requerer em juízo. O seu Shedd, quando ele olha para esse texto, ele fala que os israelitas são péssimos embaixadores de Deus por causa do seu caráter maligno. Eles poderiam ter ido para as outras nações, pelas suas vidas, anunciar o poder, a grandeza, a soberania, a excelência de Deus através das suas vidas. Mas eles não fizeram isso. Eles se envolveram com o pecado. Eles fletaram com o pecado. Mas Deus está falando: eu vou vindicar. E vindicar, irmão, sem dúvida, é um ato do amor de Deus. Quando esse vindicar em juízo é como, eu vou reclamar em juízo. Esse vindicar é um ato do amor de Deus. É como se ele olhasse para o Enéas e falasse: Enéas, você é uma miséria, mas eu te amo, eu te quero na minha presença, eu quero que você mude de vida. É isso que Deus estava falando. E é um ato do amor de Deus, irmãos. Deus não vai dar uma gravata, um pescoção, como o senhor Mateus gostava de falar. Eu não vou trazer ninguém aqui enforcado. Mas é um ato do amor de Deus. É como se Deus nos constrangesse pelo amor. Enéas, você está errado, mas eu te amo. Volta para a minha presença. Eu paguei um preço por você. Eu te quero na minha presença. É Deus falando: eu vou vindicar a santidade do meu povo. Eu quero vocês na minha presença. Eu quero vocês andando na minha presença. Eu amo vocês. Eu paguei um alto preço por vocês. E pagou mesmo. Não há como medir. Não há profundidade, não há altura, não há largura. Não há como medir, irmãos, a grandeza do amor de Deus em Cristo Jesus por cada um de nós. A grande verdade é que o Enéas merece o inferno. O Enéas só caminha para o céu por causa do amor de Deus, da graça de Deus em Cristo Jesus. Os meus méritos recaem todos na pessoa de Jesus, por causa do que Ele fez no meu lugar. Não há mérito meu. E é esse amor de Deus que me constrange. É esse amor que me chama. E Deus está falando: eu vou vindicar a santidade. Interessante que, se a gente olhar para o texto, é como se o texto falasse para aquele povo naquela época, naquele contexto: vocês pecou, vocês jogou meu nome na lama, vocês não prestam, mas eu quero vocês na minha presença. Eu vou vindicar, eu vou mudar isso, eu vou abençoar vocês. Eu vou fazer uma obra nova na vida de vocês. Eu vou dar um coração novo para vocês. Eu vou colocar um espírito novo na vida de vocês. Porque eu amo vocês. Vocês são o meu povo. Eu quero vocês na minha presença. Eu quero vocês andando na minha presença. Eu vou salvá-los. Mas o texto é claro. Quando nós olhamos para o texto, eu vou salvá-los por causa do meu nome. O verso 22 nesse texto fala assim: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações. Eu vou mudar por causa do meu nome. Você jogou meu nome na lama, mas eu vou mudar. E vocês vão ser diferentes, para a minha glória, vão viver diferente. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus vindicando a sua santidade no seu povo no passado, a grande pergunta ao meu e ao seu coração é: como que eu vivo hoje? Como que é o meu coração hoje? Como que é a minha vida como servo de Deus? Responda para você mesmo. O tema é: como saber se eu preciso de um novo coração? Como que é a sua vida diante da vontade de Deus? Diante do querer de Deus? Diante de um Deus que é santo, santo, santo? Eu sou indiferente ou não? Eu jogo o nome de Deus na lama ou não? Como que é a minha vida? Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Ezequiel, quando o povo fletou com o pecado, jogou o nome de Deus na lama, interessante que isso acontece em todas as épocas. Quando nós olhamos para a época de Noé, quando Noé preparava a arca, ele era tido como louco. O povo vivendo no pecado, distante da vontade de Deus. Coração empedernido, até que veio o dilúvio. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, na época de Ló,
de Sodoma e Gomorra, o homossexualismo, o lesbianismo, tudo normal, tudo comum, o povo vivendo no pecado, até que Deus derramou fogo do céu. Meus irmãos, isso acontece em todas as épocas. Quando aquele comentarista fala, é uma possibilidade miserável em todas as épocas. E a palavra para nós é, não seja assim. Quando nós trazemos isso para hoje, pensamos hoje, irmãos, quem ri da justiça de Deus, vai chegar o dia de ter que enfrentá-la. Essa é a grande verdade. Quem ri da justiça de Deus, vai ter o dia de ter que enfrentá-la. E nesse dia não tem jeitinho, irmãos, a não ser a graça de Deus em Cristo Jesus. O único que pode mudar, o único que pode operar, o único que pode mudar a nossa vida. O único jeitinho é a graça de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, a grande verdade é que o nosso pecado ele tem que ser confessado, abandonado. Gálatas 6:7 fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Dependa da graça de Deus. Viva na graça de Deus. Fala, Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Na hora de Deus, irmão, se a gente ficar fletando com o pecado, vai ter que pagar. Essa é a verdade. O coração desse povo, ele estava num processo de empedernimento. Por isso eles foram espalhados entre as nações. Deus chamando esse povo à realidade da vida na presença dele. Mas no terceiro ponto, irmãos, como saber se eu preciso de um novo coração? O nosso terceiro ponto é a insensibilidade diante da urgência da salvação. Esse A aqui ele ficou estranho porque é um aclaseado. E esse A aqui, quem sabe o que é um aclaseado? Todo mundo sabe, né? Esse ponto aqui é uma pergunta. A insensibilidade, uma pergunta, irmãos. A insensibilidade diante da urgência da salvação? Responda para o seu coração. A insensibilidade diante da urgência da salvação? Meus irmãos, analisando hoje, parece que o coração empedernido, ele vai inchando, empedernindo, e não vê a necessidade de correr para Jesus. Eu falo, Enésio, mas isso é estranho. Mas muitas vezes as pessoas vivem assim, coração empedernido. Tem hora que você conversa com algum irmão, parecendo aquele boi que tem bicheira, que eu fui criado na roça com matuto, né? Quando ele está com a bicheira, ele esconde. Quem já campeou boi aqui assim, né? Falando de boi, né? Alguém já fez isso, né? Foi criado lá na roça, o boi com bicheira, irmãos, ele esconde. Aí você sai para campear ele está lá num buraco. Mas quando você acha ele, você tem que pegar ele, tratar, curar, levar, bater lepecide, tratar com remédio. E o crente parece que é mais ou menos assim, quando ele está com algum pecado, envolvido com o pecado, fretando com o pecado, parece que ele fica lá, o pastor vai lá, os presbíteros vai lá, e aí, irmão, o que está acontecendo? Precisando da graça, precisando da misericórdia, precisando abandonar. A verdade, irmãos, que o coração empedernido, ele vai inchando, empedernindo, e não vê necessidade de correr para Jesus. E há uma urgência. Irmãos, eu não tenho dificuldade de dizer os dias são maus. Quando você olha para frente, você vê algo difícil que nos espera como igreja. Quando você olha para as redes sociais, tem alguns pastores com redes sociais, Cláudio Duarte estava falando, olha, vem algo difícil aí para quem está com algo nesse sentido. E são leis duras, leis que vai processar. Os dias não são fáceis. Ainda que alguém fale isso, pode ser que aconteça ou não, mas a gente não vê algo bom. E eu não tenho dificuldade de dizer que Jesus está voltando. Então há uma necessidade de correr para Jesus. Há uma necessidade de estar na presença do nosso Deus. O salmista ele fala assim, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Há necessidade, irmãos, sem dúvida, de corrermos para Jesus, de estarmos em Jesus. Esse texto que nós lemos, Deus fala a respeito de dar um coração novo, verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus quer transformar os corações, Deus quer salvar as vidas.
E hoje é a oportunidade, irmãos. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. O ensino, sem dúvida, irmãos, é não postergar. O ensino, sem dúvida, é deixe de deixar para amanhã. É hoje. Amanhã nós não sabemos o que virá. Nem você sabe da sua vida. Esposa do Decino, alguns aqui talvez conhecem, domingo ela deu um infarto, morreu de repente. Nós não sabemos o nosso amanhã. Eu estou aqui pregando, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu não sei da minha vida está na mão de Deus. Deus sabe todas as coisas. E o que me cabe é colocar diante dele, para a glória dele. Mas o que me cabe é colocar diante dele. Você que está me ouvindo nessa oportunidade, transforma o seu coração. Não tenha um coração de pedra. Não seja duro e insensível. Tenha um coração novo. Tenha um coração que ama o Senhor, que ama o sagrado. Viva para a glória de Deus. Deus quer fazer um transplante. Quer mudar a sua vida para a glória dele. Não tem glória para o homem nisso, mas ele quer fazer para a glória dele. Quando a gente pensa nos israelitas que eram péssimos embaixadores de Deus por causa do seu caráter maligno, Deus quer mudar a nossa história para sermos instrumentos, canal de bênção nas mãos dele, para a glória dele, na nossa casa, para os nossos, para aqueles que olham para a nossa vida e vejam Jesus, vejam a diferença para a glória dele. Eu quero servir esse Deus que você serve, porque você é diferente. Isso não tem glória do homem, é de Deus a glória, mas Deus quer que nós vivamos assim. Ame o Senhor Jesus, viva para a glória de Deus, não tenha um coração empedernido. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa oportunidade. Que Deus possa te abençoar, te ajudar, e que você de fato possa se colocar diante de Deus. Eu queria dizer para você, eu gostaria que os irmãos da música cantassem aquela primeira música que eles cantaram, primeiro cântico. E eu queria só desafiar você que talvez está vivendo uma vida, e você sabe que não é da vontade de Deus. Né? Eu não estou dizendo que é pecado, o que é pecado? Toda e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus é pecado. E você fala assim, Néias, eu ouvi essa palavra e eu quero mudar o meu coração. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero viver diferente. Para a glória de Deus. Eu queria, depois que os irmãos cantar, orar por você. Eu queria que você, não precisa vir aqui à frente, falar, expor, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, Deus, eu vou mudar a minha vida. Eu vou viver diferente. Eu não vou defender o errado, mas eu vou defender o certo. E se for preciso, eu vou pagar com a minha vida para a glória do Senhor. Mas eu vou viver para o Senhor. Os dias são maus, irmãos. A igreja ela pode sofrer algumas coisas, mas coloque-se na presença de Deus.